Então hoje nós vamos falar um pouquinho do trabalho do Oriente, dentro daquelas especialidades que a gente vem estudando, né? A gente falou dos pretos e pretas velhas, né? Falamos dos Exus, do Pombagira, ainda não. Então hoje nós vamos falar, como hoje o desenvolvimento é para a linha do Oriente, então nós vamos falar um pouquinho do tratamento físico e espiritual. Então, para começar, aqui na Casa Espírita Celuz nós temos essa linha, que é uma frente de trabalho, né? A gente costuma falar que é uma linha de cura, um trabalho de cura, mas no fundo é um auxílio à cura, né? Porque a gente não pode se achar tão poderoso, assim, tão preparado para curar alguém, né? Se o próprio Cristo, quando esteve na Terra, falou que a tua fé te curou, ou seja, nem ele não falou eu te curei, então quem somos nós. Então é bom que nós tenhamos muito isso em mente, a partir da nossa base de humildade mesmo, que é um dos aspectos, um dos princípios da Umbanda, a gente sempre entender que a gente não tem o poder de curar ninguém, nem nós e nem os nossos guias. Ah, o meu guia é um consulente passou, o meu guia curou ela. Isso não existe. Gente, nem Jesus não falou que ele curou ninguém, mas ele ensinou o caminho da cura, não é? E ele foi uma ponte de comunicação, né, com esse merecimento da pessoa e a própria realização da cura. Ele poderia curar? Ele poderia, mas ele sabe que a cura tem que ser de dentro para fora. Então tem que haver uma possibilidade de cura real, não uma cura física, mas a cura da alma, a cura do espírito, que é o que mais é importante. E Jesus, sabendo disso, então, ele obviamente ele falou, poder para curar todos nós ele tem, mas isso seria contra a própria lei que ele criou e que ele mantém. A lei dos karmas, né? A lei da ação e reação, a lei do próprio tempo de purificação de cada alma, porque às vezes a gente fala assim, o que é realizar a cura em um corpo físico? É a gente drenar todos os registros negativos da alma. E se a pessoa não tiver condição de fazer essa drenagem tudo de uma vez? E se essa drenagem perispiritual, desses desarmonias, desses desequilíbrios perispiritual, for um momento de reajuste, ele tem que ser feito devagar. Então vamos pensar o seguinte, que a gente vai dar uma injeção em alguém para que essa pessoa talvez não sinta mais dor. Ela está sentindo muita dor e a gente vai dar uma injeção para a pessoa não sentir dor. Vocês concordam que se a injeção for mais do que a pessoa pode aguentar, ela pode vir a morrer pelo excesso do elemento? Então assim, os processos de curas também eles têm um tempo de ser realizado, prevendo sempre dentro do projeto reencarnatório da pessoa o que é necessário e o tempo também necessário, né, de reajuste da alma, de purificação da alma. Tem até alguns casos, trazendo aqui para vocês como uma ilustração, tem processo de obsessão que há uma simbiose tão forte entre o obsessor e o obsidiado, que se a gente afastar o obsessor da pessoa, a pessoa pode morrer, porque a gente afastou o obsessor, porque de alguma forma o obsessor mantinha a pessoa viva. Então olha só, como a gente não consegue enxergar as coisas, fala assim, não, o obsessor tem que afastar, não, tem a forma correta, tem o tempo certo, a gente tem que analisar, é mais ou menos a gente fazendo uma outra comparação também, de duas plantas, uma bióloga, cadê a nossa bióloga, como é que a gente fala? A parasita, dependendo da situação, não é a parasita, é aquela da simbiose. Mutualismo? Mutualismo. Dependendo do nível de mutualismo, se você tirar uma da outra, a outra morre. Não é o parasitismo, realmente é o mutualismo. Então, no mutualismo, os dois ganham alguma coisa e os dois perdem alguma coisa. Então, é mais ou menos isso. Existe alguns processos de obsessão que a simbiose já está tão forte, o mutualismo está tão forte, que um acaba sustentando um pouquinho o outro. Na vida, na vitalidade, e aí até nisso a espiritualidade vai estudar a melhor forma. Por isso que às vezes alguns obsessores eles são autorizados a ficar e assim vão sendo afastados ao longo que o ser encarnado é fortalecido e o obsessor também é tratado. Então, gente, é muita inteligência. Então, a gente nunca pode se sentir com tanta autoconfiança a ponto de falar que a pessoa chegou no Celuz, o Celuz curou a pessoa, o guia que curou a pessoa, nós curamos essa pessoa. Não, nós somatizamos as nossas forças, né? Nós criamos uma energia, nós catalisamos o processo de cura, nós facilitamos o processo de cura, nós auxiliamos no processo de cura. Isso é o máximo que a gente pode falar. Né? E os próprios guias falam isso também, né? O máximo que a gente faz é auxiliar, porque aí vai depender do merecimento, vai depender do próprio esforço de cada um e da condição de receber a cura ou não, porque às vezes não é o momento. Não é à toa que algumas pessoas sucumbem, né? Chegam às vias de fato, desencarnam, por quê?
não está dentro do projeto kármico dela a cura. Ou seja, a cura não seria a melhor forma de curar a alma dela. A cura física não seria a melhor forma de curar a alma da pessoa. Então assim, Deus, ele não castiga, ele não pune, mas ele também, esse tipo de apressar as coisas, ele também não faz. Ele trabalha com o tempo, dentro da sapiência dele, né? Então o tratamento físico e espiritual da linha do Oriente. Nosso atendimento é em maca, então vamos falar um pouquinho das especialidades aí dos mestres do Oriente. Eles têm um conhecimento muito profundo, gente. Então assim, todas essas técnicas milenares, elas vêm de onde? Do Oriente. A primeira parte do mundo a ter sido povoada foi do Oriente. Não é à toa que os chineses, os mongóis, enfim, a gente pega todo aquele povo do Oriente, primeiro eles desceram ali a raça, né? Tem um propósito, tem um porquê, que aos pouquinhos a gente vai adentrando dentro dessa história aí, né? Da questão de toda a gênese, não da criação, mas a gênese das raças, a necessidade de nascer em cada canto do mundo, a frequência do Sol vibrava, a inclinação do planeta, logo depois da Pangeia, né? Quem não sabe, a Pangeia era quando todos os continentes eram unidos, né? E depois eles foram separados. Gente, tudo isso respeita uma lei que é perfeita, é muito bem planejada, nada é por acaso. E aí o que acontece? Então esse povo do Oriente, eles trazem técnicas milenares. Então a gente costuma dizer, se a gente analisar um trabalho dos guias de Umbanda mesmo, Preto Velho, Caboclos, Exu, Pombagira e tal, a gente vai ver que a forma deles trabalharem é muito diferente do povo do Oriente, porque eles são menos ritualísticos. O povo do Oriente tem os ritos deles, mas são bem menos ritualísticos. E eles trabalham na parte mais sutil, né? Eles têm esse conhecimento e também está dentro da linha deles trazer esse ensinamento para a gente. Então assim, se a gente pegar as técnicas hoje, né, japonesas, chinesas, orientais, acupuntura, boxabustão, essas questões mais da homeopatia, fitoterapia, que já vem mais no Ocidente, mas traz todo um conhecimento lá do Oriente também, a gente começa a analisar que eles trabalham em níveis mais sutis mesmo, por isso que tem a dinamização, né? A acupuntura, a conexão com os meridianos. Aí o que vocês têm que buscar? O que é meridiano? Né? Aonde ficam os principais meridianos? Isso tudo facilita os nossos mestres trabalharem. Assim como quando a gente vai atender com um guia de Umbanda, se a gente não tiver noção onde ficam os órgãos principais do corpo, né? Às vezes a gente tem uma intuição, meu filho, vamos dar um passo aqui no rim. Ô meu velho, onde mesmo fica um rim eu nem sei. Tem 2 rins, de que lado que fica? É um rim só? A gente fala brincando, mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. E mais do que isso, às vezes um consulente passou por uma cirurgia e só tem um rim mesmo. E aí? A gente vai dar passe ali no local correto? Então tudo isso a gente facilita, a gente tem que buscar. Aí como é que a gente vai saber se o consulente fez ou não? Sintonia com o guia. O guia consegue enxergar. Aí o guia mostra pra gente o nosso plano mental e a gente sabe o que precisa ser cuidado. Já puxa aqui também uma brecha. Na Casa Espírita Ser Luz de Umbanda não damos diagnóstico. É proibido mesmo. É uma palavra pesada, é uma palavra até feia, gente, mas é proibido dar diagnóstico para consulente. O que a gente fala para o consulente? O guia intuiu a gente conseguiu ver, a gente marca retornos, a gente fala para o consulente procurar o médico da terra. Irmão, quanto tempo você não vai no médico da terra? Sem assustar, porque tu imagina, a gente pode errar, gente, com prognósticos. Até médico com exame de imagem na mão erra, não erra? E nós? Será que somos infalíveis? Então se a gente não der esse espaço, sabe, para a nossa imperfeição, a gente acaba comprometendo um tratamento e outra coisa, gerando até traumas no paciente. Às vezes o guia pode ver um câncer que ainda não materializou, mas fala para o consulente que ele tem um câncer no perispírito que está a padecer, ele vai entender? Ele vai entrar num processo de doença. Então assim, gente, é bom senso. Então, guia do Ser Luz é proibido de dar qualquer diagnóstico e prognósticos também. Então a gente tem que cuidar o seguinte, de intuir. Dúvidas? Padrinho, preciso conversar com o senhor, tive uma intuição, vamos ver com os guias-chefe da casa como é que a gente vai fazer para a gente abraçar esse consulente, para que ele vá buscar o auxílio médico, para que ele não negligencie, mas de uma forma a acalmá-lo, porque a gente pode errar, tá? A gente pode não entender o que o guia quis dizer, a gente pode até acertar, a gente conseguiu ver, mas se a gente não tratar da forma correta, a gente, ao invés de auxiliar o consulente, a gente faz o consulente entrar num processo de medo, de pavor, que só piora. Inclusive, já digo para vocês, né, essa espiritualidade já está trazendo
pessoas que tratam as doenças, buscando terapias, mudanças comportamentais a partir da mudança mental e emocional, elas estão muito mais suscetíveis a alcançarem a cura. Mas fala com uma pessoa que está com um processo de câncer, um processo de dificuldade, eu falo assim, olha, eu vou te falar aqui, tá? Seu rim está quase parando, tá? Mas a gente vai tratar aqui junto. Oi? Nem Jesus não curou, porque Jesus poderia ter curado toda a humanidade. Você falou, não é assim. Não é assim. A cura não se processa dessa forma. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então os mestres do Oriente, eles trazem conhecimentos milenares e a gente tem que buscar sim, sabe? Ler um pouquinho sobre, a gente vai fazer acupuntura? Não, a gente não vai, mas a gente pode buscar quais são os pontos de acupuntura, né? Para a gente conseguir dar um passo, às vezes uma pressão, reflexologia, né? Ou seja, quais as partes dos pés refletem os nossos órgãos físicos, para a gente fazer uma massagem, uma punção ali naquele ponto do pé. Gente, essas técnicas são milenares e mais que milenares, elas não são da humanidade, elas são espirituais, que a humanidade está ancorando e usando, né? A medicina da Terra, toda a inspiração para o desenvolvimento da medicina da Terra, ela é espiritual, ela não é da matéria, né? Porque a matéria não tem como a gente curar a matéria, a gente cura a parte astral, perispiritual, para a matéria refletir a harmonia perispiritual. Não existe cura da matéria, existe cura do perispírito, existe cura do duplo etérico, mas da carne não. A carne só reflete o estado de saúde ou falta de saúde do perispírito e do duplo etérico, né? O duplo etérico, para quem não lembra, não é um corpo, a gente chama de corpo, mas não é um corpo, é o elo de ligação do nosso corpo físico com o nosso perispírito, né? Então, na verdade, tanto é que o duplo etérico não é um corpo, que ele, no desencarne, ele dissipa. E aí a gente entende que ele é mais uma energia que faz a conexão. É uma energia que ela é um pouquinho material e um pouquinho espiritual ao mesmo tempo, a ponto de conseguir fazer a conexão do plano material com o corpo físico, com o plano espiritual, que é o perispírito, né? Então, o duplo etérico a gente chama de corpo, mas não é propriamente um corpo, é considerado um corpo. Então, aqui no Ser Luz, como é que a gente trabalha essas técnicas aí? Eu peço para vocês, gente, vamos estudar Bíblia dos cristais. A gente não trabalha com cristal aqui? Eu tenho que me interessar, né, quais os cristais, as frequências em que cada cristal irradia, para eu poder ver, eu tenho um cristal azul, gente, o que esse cristal faz? Não, eu vou pegar qualquer pedrinha aqui, vou botar lá no consulente, estou abafando, né? Não sei nem para onde que vai, não sei nem se essa é a vibratória, a frequência que estava precisando ser trabalhada no local. Aí eu pergunto a vocês acham que isso atrapalha ou não, guia? Com certeza atrapalha, com certeza atrapalha. As cores, ela tem um poder muito grande. Se a gente não entender a frequência das cores, a gente prejudica o entendimento, o atendimento da espiritualidade. Então nós temos na nossa abertura a frequência que cada cor vibra. A gente tem os estudos dos cristais, a gente tem o estudo das ervas. Existem mestres que usam ervas sim. Padrinho, eu nunca vi, pode usar sim. Os mestres do Oriente usam ervas. Agora, se a gente não tiver a mínima ideia, cai no mesmo erro dos guias de Umbanda, né? Os guias conseguem usar, mas eles utilizam com muita limitação, porque o médium limita muito o guia. É como eu costumo dizer, né? A gente limita muito os guias. Então, quanto mais a gente se prepara, melhor instrumento a gente é os guias, os mestres e as mestres.